E aí, minha família de burros inteligentes, bem-vindos de volta ao nosso pasto de sabedoria. E aí, me conta uma coisa, seu dinheiro está sumindo e você não sabe para onde. Você olha para sua conta e parece que um ladrão de capim passou por lá. Você tá fazendo um orçamento que funciona? Ou tá só engordando a conta do fazendeiro? Fica tranquilo, porque depois do nosso papo de hoje, até o capim seco vai entender como organizar as finanças de uma vez por todas. Eu prometo um guia completo, um passo a passo à prova de burrice para você que ficar até o final. Então, antes de eu começar a relinchar de sabedoria, já senta o casco no botão de curtir, se inscreve no canal, porque lugar de burro inteligente é aqui na nossa tropa. Chega de dar cabeçada na parede por causa de dinheiro. Pra gente desatar esse nó de uma vez, eu vou contar pra vocês a história de dois primos, o burro mané e o burro inteligente. Ambos recebiam a mesma quantidade de ração todo mês. O fazendeiro não fazia diferença, a carroça era igual para todo mundo. A única diferença era o que cada um fazia com o seu balde de ração. Vamos começar com a saga do nosso querido burro mané. Assim que o fazendeiro despejava aquela ração fresquinha e cheirosa no coxo dele, o mané já ficava maluco. A primeira coisa que ele pensava era: uau, quanto capim! Sou o burro mais rico da fazenda! E o que ele fazia? Saía trotando, feito um doido para a feira dos animais. Ele via um sino novo e brilhante pro pescoço e comprava. Via uma sela de couro mais macia e comprava. Encontrava os amigos e pagava uma rodada de suco de cenoura para todo mundo. Ele nem olhava o preço, só ia passando a conta. Para ele, o importante era o status, mostrar para todo mundo que ele tinha ração sobrando. Ele vivia o hoje como se não houvesse amanhã. O problema é que o amanhã sempre chega. Lá pelo meio do mês, o coxo do mané começava a ficar vazio. Só uns farelos no fundo. A barriga roncava, a energia para puxar a carroça sumia. Desesperado, ele ia bater na porta do fazendeiro. O fazendeiro, que não é bobo, falava: claro, mané, eu te adianto um pouco de ração, mas mês que vem você me devolve com um punhado a mais, tá bom? O mané, com fome, nem pensava. Fechado, ele zurrava, feliz da vida por ter resolvido o problema. Mal sabia ele que tinha acabado de amarrar uma corda no próprio pescoço. No mês seguinte, a história se repetia, só que pior. A ração chegava, mas uma parte já ia direto pro fazendeiro para pagar o adiantamento com juros. O mané tinha menos ração para gastar, mas o desejo de comprar o sino novo e pagar suco de cenoura continuava igual. Resultado, no meio do M, esse a fome batia de novo. Ele voltava no fazendeiro, que agora já olhava para ele com aquele sorrisinho de quem sabe que está fazendo um bom negócio. Claro, mané, mais um adiantamento. Mas agora os juros são um pouco maiores. A fazenda tá com custos altos. Sabe como é? O burro mané entrou numa bola de neve. A cada mês, a dívida com o fazendeiro era uma carroça mais pesada nas costas dele. Ele começou a vender o feno do almoço para conseguir comprar a ração da janta. Ele vivia cansado, estressado, puxando uma carroça que não era dele.
só para pagar as contas. Ele olhava para o lado e via os outros burros comendo em paz e não entendia. Como pode? Eu trabalho tanto e minha ração nunca dá. A burrice do mané não era não saber trabalhar, era não saber cuidar do que ganhava. Ele não tinha um plano, um orçamento. Ele só reagia à fome e aos desejos. Ele cavou o próprio poço e agora estava lá no fundo, olhando para cima e esperando um milagre. Essa é a primeira lição. Viver sem orçamento é como tentar encher um balde furado. Você se esforça, mas a água, ou melhor, a ração, sempre escorre pelos buracos. Agora, vamos atravessar a cerca e ver o que o primo dele, o burro inteligente, fazia com o mesmo balde de ração. Quando a ração chegava, a primeira coisa que o burro inteligente fazia não era sair gastando. Ele pegava um carvão e riscava na parede do estábulo. Ele desenhava 4 caixas. A primeira caixa ele chamava de ração para viver. Ali, ele separava a quantidade exata de comida que precisava para ter energia para trabalhar o mês todo, sem passar fome e sem exagerar. Era a ração do dia a dia para puxar a carroça, dar uma volta no pasto, coisas básicas. Isso não era negociável. Era a base de tudo. A segunda caixa ele chamava de ração para imprevistos. Ele sabia que a vida na fazenda tem surpresas. Um dia a ferradura quebra, no outro dá uma dor de barriga por causa de um capim estranho. Então ele guardava um punhado de ração todo mês nessa caixa. Era o fundo de emergência dele. Se nada acontecesse, ótimo. A ração ficava lá acumulando. Se acontecesse, ele não precisava se desesperar e nem pedir adiantamento para o fazendeiro. Ele resolvia com a própria reserva. A terceira caixa era mais interessante. Ele chamava de ração para fazer mais ração. O burro inteligente era esperto. Ele pegava uma parte da ração dele, que era basicamente semente de milho, e em vez de comer, ele plantava num cantinho escondido do pasto. Ele cuidava, regava, protegia do sol forte. Trabalho. Exigia paciência. No começo, era só um brotinho, mas com o tempo, virou um pé de milho, depois vários. Daqui a pouco, ele tinha um pequeno milharal que dava mais espigas do que ele tinha plantado. Ele estava investindo. Ele não só comia a ração, ele a multiplicava. E só depois de encher essas 3 caixas é que ele olhava para a 4ª caixa, a ração da alegria. Com o que sobrava, ele se permitia uns luxos, comprava uma cenoura mais docinha, trocava a palha da cama por uma mais macia. Mas ele fazia isso com a consciência tranquila, sabendo que o básico estava garantido, a emergência estava coberta e o futuro estava sendo plantado. Ele não precisava mostrar para ninguém que tinha ração, porque a paz de espírito dele valia mais que qualquer sino barulhento no pescoço. Enquanto o burro mané estava cada vez mais atolado, devendo até as orelhas para o fazendeiro, o burro inteligente prosperava. O pequeno milharal dele começou a dar tanta espiga que ele podia vender o excesso e trocar por feno da melhor qualidade, ou até mesmo por uma carroça mais leve. Ele não dependia mais só da ração mensal do fazendeiro. Ele criou a própria fonte de sustento. Ele entendeu que o segredo não é o quanto você ganha, mas o que você faz com o que ganha. O orçamento do burro inteligente era simples, mas poderoso. Era um mapa. Ele sabia exatamente para onde cada grão de ração
estava indo. Ele deu nome para sua ração. Tinha a ração de pagar as contas, a de guardar, a de investir e a de se divertir. Mané não, a ração dele só tinha um nome: gastar. Por isso ela sumia. O que a gente aprende com essa novela da Fazenda Minha Burrada Squad? Fazer um orçamento não é se prender, não é passar fome, não é viver uma vida triste contando farelo. Fazer um orçamento é dar liberdade para você mesmo. É você quem manda na sua ração e não a sua fome ou a sua vontade de impressionar os outros. É pegar o balde de ração e, antes de mais nada, separar as porções. Primeiro, o essencial: o aluguel do estábulo, a água, a comida. Isso é ração para viver. Depois, uma parte para a ração de imprevistos, aquele dinheirinho para si a carroça quebrar no meio do caminho. Em terceiro, a parte mais importante: a ração para fazer mais ração. É o seu investimento, a sua sementinha de milho que vai virar um milharal no futuro. E por último, com o que sobrar, você se diverte. Compra a sua cenoura doce sem culpa. O erro do burro mané foi inverter a ordem. Ele primeiro se divertia. E se sobrasse ele, pensava em viver e nunca sobrava. O burro inteligente primeiro garantia a vida e o futuro e depois se divertia com a certeza de que estava tudo sob controle. Lembre-se sempre, minha família, burrice custa caro, mas a inteligência aqui da nossa tropa rende juros. Ou melhor, rende um milharal inteiro. Agora eu quero saber de você. E aí, meu burrinho, confessa pra mim, em qual parte da história você já foi o burro mané? Qual foi a maior burrada financeira que você já fez? Conta sua história aqui nos comentários pra gente aprender junto e transformar toda a nossa tropa em burros inteligentes. Sua história pode ajudar outro burrinho a não cair no mesmo poço. E não se esquece, hein? Se essa aula te ajudou a enxergar a luz no fim do estábulo, senta o casco no like. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou parente que está precisando ouvir umas verdades e se inscreve para não perder mais nenhuma aula da nossa escola de burros inteligentes. Um grande abraço do seu amigo, o